empresa apresentou um trabalho que foi feito em relação à acessibilidade. Foi um trabalho bem interessante, mas a gente acha que precisa avançar. Não pensou acessibilidade em relação às unidades operacionais e nem a outras empresas do sistema Petrobras. Nos pareceu que tem outras iniciativas acontecendo em outras empresas do sistema, mas não é uma coisa sistematizada pela Petrobras. Então a gente acha muito interessante que isso seja sistematizado pela Petrobras, de repente uma segunda onda desse trabalho que foi feito, e que também seja incluída a questão dos PCDs, que são aquelas condições não visíveis. Então, assim, questão de climatização, questão de barulho, de ruído, de iluminação. A gente sabe que tem algumas condições especiais, tipo autismo, que tem algumas pessoas que têm sensibilidade em relação à iluminação, em relação a ruído. Então, acho que tem que avançar um pouco mais em relação a isso. Outra apresentação foi feita a respeito da questão racial. É um grupo que está se formando bem interessante, é um grupo formado por pessoas negras, então já é um avanço, né, na companhia isso. As pessoas sendo porta-vozes ali das suas próprias questões, né, e não representadas por outros, acho que é um avanço. E também eles colocaram a questão de envolver o sindicato também. Isso é muito, muito interessante e a gente quer sim participar de todos esses GTs, de todas essas iniciativas de diversidade. Além disso, a gente colocou algumas coisas que a gente ainda não teve devolutiva. Por exemplo, em relação aos PCDs, a gente comentou sobre a questão da revisão do plano PAI, que a gente sabe que está muito defasada a tabela. A gente sabe também que tem vários tratamentos novos aí, como eu falei do autismo, vários tratamentos, várias abordagens que quando o pessoal faz e pede reembolso é muito baixo, então a empresa tem que incluir esses novos tratamentos que são muito específicos, que tem poucos profissionais, que os profissionais estudam durante muitos anos, então vão ser mais caros mesmo. A gente também pediu uma maior transparência em relação a como se dá a questão da diversidade, desde que as pessoas entram na empresa, quantas pessoas, como que está em relação à evolução dessas pessoas na carreira, qual a evolução das pessoas que são negras em relação às pessoas não negras, como é a evolução das pessoas PCDs, das pessoas LGBTs, das mulheres, quanto tempo essas pessoas demoram para ganhar níveis, galgar níveis. Quantas dessas pessoas, em relação a quem não está dentro dessa minoria, como que é a relação de pessoas que têm cargos gerenciais, que têm acesso à consultoria, como que é essa questão da diversidade? É muito falado pela Petrobras que os gerentes sabem, o RH sabe, então a gente acha que toda força de trabalho tem o direito de saber. E principalmente, assim, eles até colocaram em relação a LGBTs que não tem ainda essa informação de declaração LGBT, mas a gente acha que o simples fato da gente divulgar e dar transparência vai mostrar até as lacunas de falta de informação, onde não tá legal, onde pode melhorar. Então, assim, não é justificativa você não ter todas as informações para divulgar. Eu acho que a gente divulga o que tem, a realidade, e a gente corre atrás num plano de ação para a gente poder melhorar esses indicadores. Então, gente, a gente também solicitou algumas questões relativas às mulheres que a gente já tinha solicitado no 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, em ofício apresentado pela FNP. Um tema é a questão da compensação da jornada, que tem sido muito injusto que as pessoas que saem de licença maternidade, também aquelas que saem de licença saúde, elas não conseguem ter o mesmo um ano para pagar as horas devidas. Então elas ficam prejudicadas. Muitas mulheres que acabam de voltar da licença maternidade, que têm o direito a 6 horas sem redução do salário, redução da jornada, sem redução do salário para amamentar, estão sendo descontadas horrores e não estão conseguindo pagar essas horas devidas. Então é uma situação muito injusta que a companhia precisa tratar. Então a gente cobrou novamente isso, infelizmente não tivemos ainda a devolutiva positiva desse tema.
Outro tema que a gente levantou é, de novo, levantamos também a questão do parto humanizado, que a gente até agora também não recebeu uma devolutiva sobre isso. A gente precisa de pagamento da doula, a gente precisa melhorar a tabela de reembolso. A Petrobras é signatária de um programa da ANS sobre parto humanizado, mas a gente não tem clínica credenciada, provavelmente porque a relação Petrobras clínicas não está legal. Então a relação à APS, né, essa nova APS aí, que é uma tristeza, né, que a gente precisa acabar, não está legal. Então a Petrobras precisa atuar nisso, porque o parto humanizado é extremamente necessário para que a gente tenha um crescimento do bebê de forma saudável, né, Lívia? Então, assim, isso é muito importante para a mulher, para a mãe, para o bebê. Então, assim, é um direito fundamental das mulheres. Então, a gente cobrou isso. Outro tema que a gente levantou, que algumas pessoas vieram falar com a gente, é que a gente deu o mesmo tratamento da Copa de Futebol Feminino para a Copa de Futebol Masculino. Então, que a empresa, né, dê as televisões, né, e dê essas possibilidades das pessoas acompanharem, porque realmente o futebol feminino tem crescido no nosso país, e lugar de mulher é onde ela quiser. As mulheres lutaram para ter acesso para serem jogadoras de futebol, antigamente era proibido. Então, acho que é uma conquista importante também da mulherada tá tendo essa projeção, tendo esse protagonismo nesse esporte que era considerado um esporte masculino, né? E aí eu deixei pro final um tema, né, mais difícil, inclusive, da gente tratar, mas a gente também levou com muita força nessa reunião a questão do assédio. Ontem foi divulgado na mídia que a Petrobras, diante da reabertura de 81 casos de denúncia de assédio, só 10 foram confirmados. Acho que é muito pouco, é muito estranho, né? A gente segue aí questionando os processos de apuração. A gente precisa considerar mais a palavra da vítima como uma palavra fundamental, como elemento de prova. Você tem métodos, né, de fazer uma escuta qualificada e buscar e saber se aquilo dali pode ser considerado como prova ou não. Então isso já tem jurisprudência sobre isso. Então a Petrobras precisa considerar isso, e a gente precisa ter comissões de apuração que sejam realmente diversas, né? A Petrobras se comprometeu com isso, mas não se comprometeu de ter maioria de mulheres na comissão de apuração, e essa é uma demanda que a gente vem apresentando. E também não se comprometeu com envolver o sindicato, a CIPA, nos processos de apuração. Em relação à CIPA, inclusive, a gente tem o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego e do MPT do Rio de Janeiro para que a CIPA realmente tenha uma participação enquanto atribuição dela nas comissões de investigação. Então, hoje existe um novo ordenamento legal que coloca a CIPA com essa atribuição. E a Petrobras vem interpretando esse novo ordenamento legal de forma em que a CIPA teria uma participação somente em termos preventivos, em termos de acolhimento, de comunicação, mas a gente acha que a CIPA tem que ter um papel fundamental de combate ao assédio. Isso passa pela apuração, pela denúncia, e há formas de você fazer isso resguardando o sigilo, né, que é uma preocupação de muitas pessoas, e garantindo um treinamento adequado também para as CIPAs. Então, assim, a gente precisa melhorar. Eu acho que o que a gente teve aí, que muitas pessoas consideraram um avanço, né, em relação ao GT de assédio, está demonstrando que está insuficiente. A gente ainda não teve uma responsabilização dos gestores que foram coniventes com assédio. E se a gente não passa limpo essa história, a gente não consegue garantir um ambiente realmente seguro para as mulheres na Petrobras. Então, assim, é preciso responsabilizar os gestores coniventes, é preciso avançar nas comissões de apuração de denúncia, e é preciso que a Petrobras esclareça o que tem sido considerado como prova, o que ela tá, como estão sendo esses processos de investigação, quais são as comissões. Enfim, tem muitos esclarecimentos. A gente vai solicitar da empresa uma nova reunião, porque hoje a gente não conseguiu as respostas que a gente gostaria. Então a gente está solicitando uma nova reunião para tratar sobre esse tema específico do assédio
porque a gente realmente está muito preocupado, a gente não quer que as pessoas cheguem à conclusão de que tudo isso que foi falado pelo presidente Jean Paul, pelo GT de assédio, que a gente participou, fomos lá, que foi criado toda uma expectativa que as pessoas cheguem à conclusão que foi para inglês ver, que foi só para falar na mídia. Não queremos isso, a gente quer que realmente seja um avanço concreto na vida concreta das mulheres. Inclusive a gente esteve no aeroporto essa semana e a gente ficou, né, triste, assim, que na comunicação lá do aeroporto não estava passando a campanha do assédio, não tinha no mural do aeroporto os canais de denúncia, de acolhimento. Isso tem que estar em tudo quanto é lugar, gente. Tem que estar na plataforma, tem que estar nos aeroportos, tem que estar em todos os murais das unidades. Então, assim, precisamos realmente dar melhoria concreta nesse tema, assim, chega de assédio na Petrobras.